Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar. A imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, 11 da manhã, você já sabe, temos um encontro marcado aqui na tela da TV Bandeirantes. E hoje vamos repercutir as derrotas do Internacional para o Bahia no Beira-Rio, 2-0, pode, complicando muitíssimo a vida do Colorado na Copa Sul-Americana e a do Grêmio contra o Santos na Arena pela Copa do Brasil, complicando muitíssimo a vida do Grêmio nessa competição. E aí, né, não seria nem bom recordar, mas tem que recordar, atos de racismo contra o goleiro Aranha. Vamos também projetar os jogos da dupla Grenal no Brasileirão, nesse final de semana. O Internacional joga hoje, 6h30 da tarde, jogo que estarei comentando, contra o Palmeiras no Pacaembu, em São Paulo. E o Grêmio, neste domingo, amanhã, 6h30, contra o Bahia na Arena, contando, obviamente, com a presença do torcedor, para que possa dar de novo uma reencaminhada na tabela de classificação. O Grêmio que subiu, está em 7º, mas ficou complicada agora a história na Copa do Brasil. De repente vai ter que focar ainda mais forte no Campeonato Brasileiro. Conosco no programa, famosíssimo Celso Juarez Rotti. Só mais famoso que ele é o fake. Só mais famoso que ele é o fake. O fake tem vasta experiência, nem precisa dizer, no futebol gaúcho brasileiro. Campeão da América pelo Internacional, nos dá a honra da presença aqui no estúdio. Além do Rotti, a Cristiane Matos, que está entre o Celso e o José Aldo Pinheiro, que está lá na ponta direita, nosso narrador da Bandeirantes AM 640, Band AM, casamento com Ipanema. Então, com eles faremos a edição deste preliminar do final de semana. Celso, prazer em tê-lo aqui, muito bom dia. Bom dia a todos. Rec, o prazer é nosso, né? Estar aqui, estar voltando à terra, conversando com vocês, contigo especialmente, com a Cristiane, com o Zé Aldo. Então, vamos tentar fazer um programa legal. O Zé Aldo não te dá muito prazer, né? O Zé Aldo... Meu o Zé Aldo dá sim, dá. O Zé Aldo já te incomodava tempo. Lá em Caxias? Muito pouco. Muito pouco. Não, o Zé Aldo é não me incomodei figura, ninguém. A tradição já do rádio. Sabe que o Zé Aldo Pinheiro tem histórias para contar de Caxias do Sul, né? Espero que sejam boas. Não, mas vamos deixar isso um dia para quando ele for o convidado central. Hoje o convidado central é o Celso. Seu Dante já não está mais entre nós, não tem mais a testemunha. Dante Andrés apelidou o Celso falecido. Conheci de Bigorrilho. Tu sabe, deve ter alguma razão. Tu sabe que o Dante, falecido Dante, tem uma frase memorável, né? Já na época dele, sei lá, nós estamos falando de quanto tempo que o Dante está aí, militou e faleceu já o quê? Faz uns 10 anos. Eu acho que sim, e antes disso, uma carreira, né, longa. Ele dizia uma coisa que eu aprendi do tempo de jogador do Juventude, que eu não joguei muito, mas nada, né? Tentei. Ele dizia uma coisa no tempo do Felipe ainda, como capitão do Caxias, e antes disso, inclusive, futebol é bola na rede. Não tem coisa mais inteligente do que essa. É impressionante. Não adianta explicar. Não fez o gol, não adianta jogar bem, não adianta estar bem armado, não adianta ter trabalhado bem. Futebol é bola na rede, do jeito que for. Vou passar já para a Cristiane e para o Zé. Ele foi o cara que criou a frase daquela famosa fábrica de carrocerias. Guerra é paz na estrada. Muito bom. Era da agência dele. Que é usado até hoje, né, pela empresa. Celso, vou te fazer uma pergunta já, queima-roupa, assim, para começar, de forma descontraída. Né? Não, normal. Sabe que nós nos amamos, né? Aliás, muito. Eu podia ter começado... Quando estamos longe, então, melhor ainda. Entre tapas e beijos. Eu podia ter começado com aquela musiquinha, Celso Rotti, vem aí. Tu me deu um tempo. Celso Rotti está aqui. Mas aí, Celso, é o seguinte... Quando faz essas brincadeiras de te imitar, você se sente homenageado, você fica pé da vida, fica injuriado. Eu sei que agora tu tá amigo do fake. Não. Pô, tá com 50 mil já, hein? Eu não tô amigo dele, eu conheci o fake. E que bom significa que o trabalho dele tem qualidade, né? Nós temos que ter essa noção. E qualidade e criatividade, né? Porque ele sabe usar bem o personagem e também porque a marca é forte, né? É forte, claro. Com todo o perdão da vaidade, a marca é forte. Então, eu acho que as duas coisas se juntaram e ele está fazendo sucesso. Mas eu não tenho amizade com o rapaz, eu me dou com ele, conheci e fiz uma brincadeira com ele. Quando ele chegar a 50 mil seguidores, nós vamos bater um papinho. Está bem pertinho. Sabe qual foi a última dele, querido Zé Aldo?
Eu estava no meio do jogo, me deu um ataque de riso, Inter e Bahia. Diz assim, pô, já tem um Pará no Campeonato Brasileiro, 2 eu não vou aguentar. Que é o do Bahia. 2 eu não vou aguentar. É verdade. Bom humor. Ele é bom criativo, né? Criativo. humor. Cristiane, Zé Aldo, fiquem à vontade aí. Eu Celso. tenho 72 perguntas para o Celso. Celso, nós temos uma realidade que emergiu da Copa do Mundo, de que o Brasil não é mais aquele país do futebol com os jogadores que são diferenciados em relação aos outros países. A nossa técnica caiu, os nossos técnicos falharam. O que aconteceu para que nós chegássemos ao estágio que chegamos hoje? Bom, eu te diria o seguinte, a nossa técnica caiu, certamente. Nós não podemos esquecer, eu vejo e via as transmissões, né, dos jogos, obviamente, tem que acompanhar, dizendo que o Brasil já não é mais o mesmo, que os treinadores não são os mesmos, tem problema de qualidade, e se fazia sempre a comparação aos treinadores e ao futebol europeu. Bom, nós temos que, antes de analisar o futebol brasileiro, partir do seguinte ponto. Nós aqui no Brasil, nós somos formadores de jogadores. E eu acho que isso sim, nós podemos colocar em primeiro plano. Diz, olha, está havendo alguma falha na formação do jogador brasileiro. Eu acho que isso é um ponto pacífico. Celso, enquanto você vai falando, nós vamos ver imagens da tua conquista da Libertadores de 2010. Tá. Mas pode seguir, pode seguir. Mas aí eu vou ficar olhando. Pô. Não, mas pode ir olhando. Meu raciocínio vai para onde? Mas nós somos formadores, né, de jogadores. E na Europa, e a maioria das seleções que vieram para cá, são seleções onde não são formadores, são países que buscam, né, e trabalham com o que há de melhor no mercado. Então, essa comparação ela tem que ser muito clara, porque aí é uma injustiça com o treinador, né, do futebol brasileiro. O treinador do futebol brasileiro trabalha hoje com o quê? Com os que sobraram da categoria de base, que não foram para a Europa, com os que não foram para lugar nenhum, nem ficaram na categoria de base, nem venceram para ir para a Europa e ficaram no mercado mudando de um time para outro, e os que bateram na Europa estão voltando, ou por idade, ou porque não têm a qualidade técnica suficiente para se manter lá. Você estava nessa foto aí, não? Eu devo estar. Bom, eu devo estar por aí. Eu estava aí. Eu estou procurando. Devo estar por aí. Alguém já deve em casa ter visto, mas eu não vi. Então, o que acontece é isso. Então, é uma coisa assim muito generalizada. Dizer assim, olha, o futebol brasileiro está com problema? Claro, ponto pacífico. O futebol brasileiro teve uma derrota avalaçadora contra a seleção alemã. Nem a seleção alemã esperava isso. Isso também é um fato, né? Agora, nós queremos colocar todos juntos numa mesma situação, por termos perdido. E aqui vocês estão ouvindo o que eu estou usando. Termos perdido o jogo, eu nem participei da seleção, mas como brasileiro, né, termos perdido o jogo para a Alemanha, colocar todos os profissionais e tudo que se faz no futebol brasileiro num saco só e pegar esse saco e afundar, é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado, porque essa não é a nossa realidade. Os treinadores brasileiros são profissionais qualificados, sim, e se nós não fôssemos qualificados, nós não estaríamos ainda até hoje, depois de muitas conquistas aí, inclusive da seleção brasileira, até porque nós somos 5 vezes campeões do mundo, né? Então, eu acho que tem que ter todo esse respeito, tem que ter esse cuidado. Agora, passamos por uma crise? Passamos, e temos que rever algumas coisas. Existe crise também no mercado de técnicos? Eu te pergunto porque quando um treinador sai de um clube, muitas vezes, e tu és uma prova viva disso, fica muito pouco tempo desempregado, porque as opções são muito poucas, são muito restritas, e também, claro, pela qualidade dos profissionais. O Celso, às vezes, fica mais que ele escolhe. Porque propostas ele sempre tem. O problema é que às vezes o Celso escolhe. O Celso já não pega qualquer barco. Que existe também uma crise de treinadores? Para responder o REC, existe também. Mas para responder o REC, se eu escolhesse bem, eu não teria ido, com todo respeito ao Coritiba. Apesar que eu fui para o Coritiba a pedido e tenho conversa, inclusive, agora de tarde com o presidente do Coritiba, que está em Porto Alegre, agora de tarde, é hoje sábado à tarde, porque está em Porto Alegre, né? E revendo algumas coisas, tendo alguns contatos, por causa do presidente do Coritiba, do Wilson, né?
Não foi por uma situação de clube, muito menos financeira, né? Que falam tanto que eu escolho porque é uma situação financeira. É que tu já está com o burro na sombra. Não, a gente está com uma certa qualidade, obviamente, depois de muito trabalho, mas o projeto é importante. E o projeto do Coritiba me parecia e é importante. Mesmo que a gente não tenha conseguido ter resultados no campo, é importante. Agora, respondendo a tua questão, existe sim uma crise. O que acontece hoje? Eu acho que a crise de treinador está muito mais ligada à crise financeira. O que aconteceu com os clubes do futebol? Depois que o Clube dos 13 se extinguiu, né, os clubes foram buscar recursos aonde? Em quem lhes paga. Quem é que lhe paga? A televisão. E aí, ao invés de fazer as coisas, ou fazerem as coisas paulatinamente, foram todos de uma vez só. Né? E ficaram endividados. Aí o que aconteceu? O treinador é uma peça importante. É uma peça importante que decide. Quem joga, quem não joga, decide como o time vai jogar e, consequentemente, tem o seu valor. Né? Como a crise estava muito grande, o que se resolveu fazer no mercado agora no ano de Copa do Mundo e as coisas, coincidentemente, foram todas juntas? Vamos apostar no mais novo. Né? Vamos apostar nos mais novos que estão aí no mercado. E o mercado vai ditando a regra. Está certo, está correto, não tenho nada contra. O mais novo que se realmente se estabelecer e mostrar trabalho, tiver qualidade, e não só qualidade, tiver qualidade e sorte. Essa é a hora. Né? Nessa hora, vai se manter no mercado. Os demais saem fora e continuam aqueles treinadores que vêm com um trabalho já de um bom tempo e que vêm com o seu currículo e com a sua história. Aqui nós recordamos a história, para aproveitar, deixa do Celso Rotti. Vamos recordar 1999. Eu não sei se esse é o título da Copa Sul. Copa Sul. Essa aí, ô Salzano? Copa Sul. Não, esse aí ainda é o Grenal do Gauchão. Esse é o Grenal que consagrou o Ronaldinho Gaúcho, né? Isso. Que tem uma história muito bonita nesse campeonato aí, se tu me permite. Claro. Eu estou olhando agora e estou recordando, né? Tá aí, garoto, tinha 18 anos de idade, o Ronaldinho Gaúcho, não tinha sido campeão ainda, profissionalmente. E quando nós começamos esse campeonato gaúcho, eu coloquei o Ronaldinho jogando somente os jogos do interior. E coloquei isso no grupo, na frente do grupo. Se tu venceres no interior como meia de ligação, tu vai ser titular do Grêmio. Ele venceu no interior como meia de ligação, venceu no Olímpico em Porto Alegre como meia de ligação. Aí o gol do Ronaldo Alves. Aí foi a Copa Sul. Fez o gol do campeonato e foi convocado para a seleção no outro dia. Esse título, sim, foi no Paraná, lá no Pinheirão, contra o Paraná Clube. Foi tempo bom ainda do Paraná Clube. Não era melhor de 3? Era melhor de 3. Playoff. Exatamente, nós conseguimos esse título importante aí também para o Grêmio, em 99. Sabe que eu tenho uma outra história de 99 em relação à tua Goiano era conquista. meu capitão. Em relação à tua conquista, em cima do Paulo Autuori, no Grenal, esse que o Ronaldinho deixou o Dunga para trás e tal. Aí eu cheguei pro... Aposentou o Dunga. Quase. Aí eu cheguei... Como jogador, óbvio. Sim, claro, porque agora ele está na seleção. Cheguei no Paulo Autuori e aí disse assim para ele, surge um novo fenômeno no futebol, e tomei uma mijada do Paulo Autuori. Ele disse, mas vocês têm essa mania de achar que tudo é fenômeno? O guri nem começou ainda, deixa ele seguir o caminho dele, não tem nada de fenômeno, nós perdemos um título, então... Tá bem? Tomei um xixi. No outro dia o Capetinha fez aquela bobagem. E ele foi convocado. E ele foi convocado e começou a carreira que todos nós sabemos. Começou não, continuou a carreira. Continuou uma carreira fantástica, porque o Ronaldo sempre foi... Mas tu deu um desafio bom para ele, hein? Essa história é boa. Isso vai pro interior, vai pro ferro, pro barro, pro frio. Foi para ele no Grêmio e pro Fabiano no Internacional, mesma situação. E falando de garotos até, se eu não estiver equivocada, Celso, o Ricardo Goulart, ele teve oportunidade contigo no Inter. O que aconteceu com esse jogador? Por que no Internacional ele não rendeu ou então não teve oportunidades e agora no Cruzeiro é um dos destaques? Não aconteceu nada. A pergunta é ótima. Não aconteceu nada além do normal. O que aconteceu? Ele era titular do time sub-20, onde o Internacional foi campeão aquele ano, campeão brasileiro sub-20. E ele era destaque, mas às vezes ficava até na reserva desse time 20. Nós fomos campeões da Libertadores e paralelo a isso junto a isso tinha o Campeonato Brasileiro, brasileiro de profissionais normal e o sub-20. E ele era titular junto com o Oscar, junto com o Leandro Damião, junto com o zagueiro, aquele que acabou jogando no Internacional, não lembro, começou a treinar comigo. Não é Sidney? Não. Zagueiro pelo lado direito, nós puxamos esses jogadores todos
para o ano seguinte, em 2011, para o time principal, mas esse menino se firmou depois da minha saída. Não é o Juan que está na Não, Itália? não. Da esquerda. Não me lembro. Moledo. Toledo. Moledo. Moledo. Foi Rodrigo vendido. Moledo. O Moledo era titular